Beleza, pessoal. Então hoje nós vamos falar sobre anomalias gênicas ou aberrações gênicas, como é o título da aula aí, e cromossômicas, né? Aberrações gênicas e cromossômicas. Antes, né, das pessoas falarem, nossa, mas que título pesado, uma aberração. A gente geralmente ouve a palavra aberração e pensa, né, numa monstruosidade, numa coisa terrível. Mas aberração, né, o significado da palavra é alguma coisa que está fora do padrão, que é convencional, que é normal. Então, é isso, né? Nós vamos ver alguns casos aí em que os genes fogem do padrão normal, gerando alguns problemas. As anomalias, então, podem ser gênicas ou cromossômicas. A anomalia gênica é causada por uma mutação, né, em um gene. Então, uma alteração na sequência de bases, na sequência de base de letrinhas, lá, A, T, C, G, de um gene específico. Né? E aberrações cromossômicas é causada por uma alteração no número ou na estrutura dos cromossomos. Lembrando que um cromossomo é uma molécula com muitos genes. Então, aberrações cromossômicas, em geral, elas mexem com vários genes. A anomalia gênica é um gene só específico. A alteração de um gene pode fazer com que o organismo não produza uma determinada enzima ou produza ela de uma maneira defeituosa. Então, se o gene sofreu uma pequena mutação, ele pode simplesmente não fazer mais, né, uma enzima, e as enzimas, né, vocês sabem, são proteínas que efetuam ações no organismo, que fazem as coisas acontecerem no organismo. Para cada coisa que ocorre no nosso organismo, né, ou no organismo em geral dos seres vivos, tem uma enzima que está lá para fazer essa coisa acontecer. Então, se uma determinada enzima deixa de existir, deixa de ser produzida, obviamente algum problema vai acontecer. Né? Ou se ela é produzida de maneira defeituosa e ela não funciona direito, algum problema vai ser gerado por conta disso. E aí nós temos o exemplo aí, ó. A fenilalanina é um aminoácido, uma pecinha de proteína, importante para a síntese de nossas proteínas e de outras moléculas essenciais para o nosso corpo. Uma falha no metabolismo da fenilalanina pode acarretar a alcaptonúria, a fenilcetonúria ou o albinismo. PKU aqui é fenilcetonúria. Tá? Então, o que seria isso aqui? Uma falha no metabolismo da fenilalanina. Você ingere alimentos que apresentam fenilalanina. E aí você vai metabolizar isso. Né? Seu corpo vai absorver, né, todos os nutrientes daquele alimento, inclusive esses aminoácidos de fenilalanina. E aí ele vai trabalhar com eles, né? Vai metabolizar eles, transformar eles em outras coisas, né, para utilizar. Só que se esse processo de transformação, que é feito por enzimas, não acontecer direito, aí pode acontecer uma dessas três coisas aqui. Vamos ver já agora. Aqui nessa imagem, então, a gente tem o mecanismo do metabolismo, né? A sequência metabólica da fenilalanina. Então, ó, na dieta, né, você vai ingerir proteínas. Nessas proteínas vão estar lá, entre outros aminoácidos, a fenilalanina e a tirosina também. Né? A gente já vai falar dela, mas vamos começar pela fenilalanina, que é o nosso foco aqui. Você ingeriu fenilalanina. Quando ela entra no corpo, ela já começa a passar por um processo de decaimento, de transformação química, produzindo essa substância aqui, ó, o ácido fenilpirúvico, né, e também o ácido fenilático, né, outros subprodutos aqui. Mas isso aqui é um decaimento natural. Quando ela entra no organismo, né, um organismo que funciona adequadamente, ele vai ter a presença dessa enzima aqui, ó, que a gente vai chamar de enzima 1. Essa enzima vai converter a fenilalanina que acabou de chegar em tirosina. Lembra que a tirosina também, né, pode ser ingerida diretamente aí, mas ela também tem essa via, né, da transformação da fenilalanina em tirosina. Essa tirosina, então, produzida a partir dessa transformação ou ingerida, né, ela vai estar lá no organismo presente e aí ela vai também, mais uma vez, igual aconteceu aqui, ela vai decair naturalmente, se transformando em ácido homogentísico. Tudo bem? Esse ácido homogentísico, né, não é legal a gente ter no nosso corpo. Então, existe uma enzima específica, né, que a gente vai chamar aqui de enzima 2 na sequência, que vai quebrar a molécula de ácido homogentísico em gás carbônico e água.
né, CO2 e H2O. Tá bem? Então esse ácido homogeneístico vai sendo eliminado dessa forma aqui. Mas a tirosina não serve, né, só para isso. A gente não consome tirosina ou transforma a fenilalanina em tirosina só para poder transformar em ácido homogeneístico e jogar fora depois. Ela vai ter uma função. A tirosina ela vai ser transformada pela ação dessa terceira enzima aqui, ó, que é a última nessa via metabólica, em DOPA, e essa molécula de DOPA vai se converter em melanina, né, que é a nossa molécula do pigmento aí da pele, por exemplo. Então, aqui lá no final da via metabólica da fenilalanina, a gente tem a produção da melanina. Tá? Então, são 3 enzimas que vão atuar em momentos diferentes aí dentro do sistema de metabolismo desse aminoácido. A fenilalanina então vai ser transformada em tirosina. A tirosina, uma parte, vira ácido homogeneístico que é eliminado pela enzima 2, né? E a enzima 3 transforma, né, outra parte dessa tirosina em DOPA, que vai se converter em melanina para produzir a pigmentação da pele. Aí. Mas olha lá então os problemas. Ó. Na falta da enzima 1, aumenta o A e seus subprodutos, ou seja, aumenta a quantidade de ácido fenilpirúvico no organismo, gerando o que a gente chama de fenilcetonúria. Na falta da enzima 2, aumenta aqui o B, ó, o ácido homogentísico, gerando a alcaptonúria. E se a enzima 3 faltar, né, não funcionar, não se forma C. E não formando C, né, a gente tem um quadro aí de albinismo. Vamos ver cada uma dessas coisas aí. Começando pela fenilcetonúria, está na sequência, né? Na falta da enzima 1, que transforma o aminoácido fenilalanina em tirosina, esse aminoácido se acumula nos tecidos e dele derivam outras substâncias, como o ácido fenilpirúvico, o ácido fenilático. O acúmulo dessas substâncias provoca desenvolvimento anômalo do sistema nervoso, caracterizando deficiência mental acentuada. Pessoas com PKU, né, fenilcetonúria, também costumam ter menos melanina que o normal, já que o metabolismo da fenilalanina está relacionado com a produção desse pigmento. Se deu problema lá no começo, né, obviamente não vai chegar no final para produzir a melanina. O PKU é constatado pelo famoso exame do pezinho, e pessoas que apresentam essa doença devem ter uma dieta pobre em fenilalanina durante toda a vida. Então, como é um problema genético, né, a gente não tem como você tomar um remédio para passar. É o seu gene que está trabalhando de maneira errada. Então, isso aqui é para a vida toda. Né? É claro que nós temos aí a genética avançando, né, terapias gênicas, né, modificações gênicas avançando, mas isso ainda está muito longe de ser resolvido. Depois, a alcaptonúria. Nessa doença, herdada como um caráter mendeliano, ocorre o acúmulo da substância chamada ácido homogentísico, ou alcaptona, por isso é chamada alcaptonúria. Né? O ácido homogentísico também pode ser chamado de alcaptona, nas cartilagens e no tecido conjuntivo, causando artrite. Né? Então, a principal coisa que acontece aqui com as pessoas que têm, né, esse problema é artrite, um problema nas articulações. Aí. A urina e as cartilagens das pessoas doentes escurecem quando expostas ao oxigênio, devido à presença do ácido homogentísico. Então essa substância, o ácido homogentísico, ela fica escura quando ela entra em contato com o oxigênio. E, né, se a urina da pessoa, por exemplo, tiver com uma quantidade dessa substância, ela também vai escurecer. Então o exame de urina, o exame para detectar é muito fácil, né? Você tira uma amostra de urina da pessoa e aí é só colocar em contato com o oxigênio. Se escurecer a urina, é porque ela tem esse quadro clínico que dá alcaptonúria. Então, na falta da enzima 2, o ácido homogentísico não é metabolizado em gás carbônico e água e vai se acumulando no corpo, gerando esses problemas aí. E aqui a gente já viu. E o albinismo. Né? O albinismo é a ausência parcial ou total do pigmento da melanina no cabelo, na pele, nos olhos. No tipo mais comum de albinismo, a falta da enzima 3, que converte a tirosina em DOPA, substância intermediária na produção de melanina. Nesse caso, quando o problema é na enzima 3, lá no finalzinho, a pessoa não tem, obviamente, o problema da fenilcetonúria, nem da alcaptonúria,
né, vai ter só uma deficiência na produção da melanina mesmo, que é a parte final lá do metabolismo da fenilalanina. E aí é uma pessoa albina. Lembrando aí o que a gente já aprendeu, o albinismo, geneticamente, a gente fala que os indivíduos são albinos quando eles são homozigotos recessivos. Então, essa característica de não produzir essa enzima 3 é dada pela presença de 2 alelos recessivos para esse gene, né? Se tiver um alelo dominante, né, ou 2 alelos dominantes, a pessoa produz a enzima 3, né, e produz a melanina normalmente. Mas nessa situação aqui, ela não produz a enzima 3 e não produz a melanina. E aí isso diz o quê? Né, que esse gene, né, no seu estado recessivo, no seu alelo recessivo, é um alelo, né, relembrando que a gente já viu mais uma vez aí, é um gene epistático, né, porque ele bloqueia a produção de melanina. Lembra que para a regulação do nível de melanina a gente tem aquela questão dos genes que têm herança quantitativa, né? São 2 genes, 4 alelos. Quanto mais alelos aditivos, mais melanina tem na pele, quanto menos melanina tem na pele. Mas esses genes deixam de funcionar se a pessoa for homozigota recessiva para esse aqui, que é um gene epistático, né? Porque ele bloqueia a ação dessa enzima que produziria a melanina. Não tendo essa enzima, não produz melanina, então não tem, obviamente, como você regular a quantidade de melanina que vai ser produzida, se nenhuma melanina pode ser produzida. Beleza? Continuando aqui, então. Algumas anomalias genéticas dos seres humanos. Tem mais alguns exemplos de coisas que podem acontecer por conta de modificações de um gene. A fibrose cística, causada por herança recessiva. As glândulas exócrinas produzem muco exageradamente espesso, levando à obstrução do pâncreas e a infecções generalizadas dos pulmões. Depois, a anemia falciforme, a gente já falou também dela, né? Ou ciclemia, herança genética que leva à substituição de um aminoácido em 2 das 4 cadeias da hemoglobina, fazendo com que as hemácias, né, células do sangue que deveriam ser redondinhas, fiquem com aquele formatinho de foice assim, causando uma série de problemas que tem a ver com a circulação do sangue, né, com fluxo sanguíneo e transporte de oxigênio. A hemofilia e o daltonismo a gente também já viu, né, quando a gente estava falando de herança sexual. 2 anomalias condicionadas por alelos recessivos de genes ligados ao cromossomo X. Então, lá nas heranças sexuais a gente chama de herança ligada ao sexo, né, porque está associada ao cromossomo X. Sendo recessiva, uma herança ligada ao sexo, ela vai ser predominante nos indivíduos do sexo masculino, como a gente viu lá atrás. Então, obviamente, a gente vai ter muito mais homens daltônicos e homens hemofílicos do que mulheres. A distrofia muscular progressiva, a herança também ligada ao sexo, condicionada por alelo recessivo, então a mesma coisa daqui das de cima, né? Vai ser muito mais comum em homens do que em mulheres. Os meninos apresentam fraqueza e degeneração muscular que progride das extremidades para o resto do corpo, né? Ou seja, mãos e pés primeiro e depois vai indo para o centro do corpo, essa fraqueza e degeneração muscular. E por último aqui, o raquitismo, resistente à vitamina D. Assim como essa anemia, gente, falciforme, ela é uma anemia que é genética, né, que é causada por fatores genéticos, então não adianta a gente pensar em anemia, já pensa logo em complementar a alimentação com ferro, né, para curar. Quando a gente está anêmico, geralmente se faz isso, toma aquele sulfato ferroso, né? Mas nesse caso a anemia é genética, então não adianta. Você pode tomar um balde de sulfato ferroso por dia e não vai resolver a situação neste caso aqui, tá? A mesma coisa aqui, né? O raquitismo, ele também é uma avitaminose, também é um problema gerado por falta de vitamina, nesse caso vitamina D. Mas esse raquitismo especificamente é genético, né? Então, olha lá, o raquitismo resistente à vitamina D, né? Ou seja, não adianta consumir uma quantidade aí considerável de vitamina D porque o corpo não consegue metabolizar ela, porque ele tem uma falha genética aí nesse processo metabólico. Então, olha lá, nesse caso é um alelo dominante de gene ligado ao sexo, também está no cromossomo X, mas é dominante. Sendo dominante, então diferente desse aqui,
ele não vai ter mais comum nos homens, né? Ele vai ter tanto em homens quanto em mulheres aí, tá? Então afeta tanto homens quanto mulheres. Não confundir com raquitismo nutricional causado pela falta de vitamina D na dieta. Isso aqui é um pouco mais complicado. Beleza? Vamos seguir então agora para falar das aberrações cromossômicas. Aberrações cromossômicas. Lembrando, né, que a palavra aberração é aquilo que foge do padrão normal, tá? Como surgem então essas anomalias? Na espécie humana, as alterações numéricas que envolvem acréscimo ou diminuição de um ou alguns cromossomos são chamadas de aneuploidias, tá? Euploidia, né? Lembra que eu do grego significa verdadeiro, tá? Ploidia tem a ver com o número de cromossomos. Então, um indivíduo euploide é que tem o número de cromossomos adequados em relação à sua espécie. O A no começo, né, e aqui tem o N só para fazer a ligação, né, mas o A no começo da palavra dá a ideia de contrariedade, né, ou negação. Então, a aneuploidia é o indivíduo que não tem, né, o número de cromossomos corretos com base naquilo que é normal para a sua espécie. Tá? É isso que significa essa palavra aqui. Dessa forma, o indivíduo diploide, 2 Ns, que tenha um cromossomo a mais, é representado como 2N mais 1. Caso tenha um cromossomo a menos, 2N menos 1. Quando tem um cromossomo a mais, a gente vai sempre usar a palavra... Lembra que o normal é ter 2, né? Porque é diploide. Então a gente vai ter sempre 2 cromossomos de cada tipo. Um indivíduo que tem um cromossomo a mais para algum deles, e naquele que ele tiver a mais, ele vai ter 3 cromossomos. Então quando tem um a mais, a gente vai chamar de trissomia. Tudo bem? Quando tem um cromossomo a mais, é uma trissomia. Quando tem um cromossomo a mais, né, considerando que o normal é ter 2, quando tem um cromossomo a menos, né, considerando que o normal é ter 2, ele vai ter um só. E aí a gente vai chamar de monossomia esses problemas. Tá? Então, podem haver aqui trissomias ou monossomias. Isso aqui é um exame de cariótipo. Né? Isso aqui serve principalmente para identificar se o indivíduo tem uma síndrome, né? E qual é a síndrome que ele tem, qual é a aneuploidia que ele tem. Tá? Como que funciona então? Você vai pegar uma imagem, vai tirar uma foto no microscópio da célula que está se multiplicando, se dividindo, porque nesse momento os cromossomos estão compactados, né? E aí são visíveis, e aí tira essa imagem aqui, eles ficam todos bagunçados. Aí, né, alguém que trabalha com isso, né, que já tem prática nisso, vai pegar essas imagens de cromossomos aqui, ó, e vai identificar eles, porque cada cromossomo tem um tamanho, tem uma estrutura diferente. E aí a pessoa vai organizar eles assim, ó, vendo sempre que tem 2 cromossomos para cada, né, porque o indivíduo é diploide. Então, o cromossomo 1 tem duas vezes o cromossomo 1, o cromossomo 2 tem 2 vezes, o 3 também, todos eles têm 2 vezes. Isso aqui então é um cariótipo normal. Vem aqui do 1 até o 22 e o 23º é o par que a gente chama de par de cromossomos sexuais. Né? Nesse caso aqui o cariótipo é de um indivíduo do sexo masculino, porque tem um cromossomo X e um Y. Tá? O restante está tudo normal, então não é um indivíduo que é aneuploide. Beleza? Nesse caso aqui. Mas a gente consegue perceber, né, olhando para cá, se tiver algum cromossomo que está com algum a mais ou um a menos, a gente consegue perceber olhando esse exame aqui. Como que acontece essa coisa de ficar com cromossomo a mais ou a menos? Né? Isso vem lá de um erro, né, no processo da meiose. Lembrando, mais uma vez, a gente já falou 1 milhão de vezes, né, dessa meiose, como que funciona a meiose lá. No começo, né, antes de começar a divisão, a célula, tem que multiplicar o seu material genético, duplicar o seu material genético. Então aquelas fitinhas cromossômicas que eram uma fita só, né, agora vão se transformar em 2 cromossomos duplicadinhos, assim como está vendo na imagem aqui, né? Vai passar disso para isso. Tá? Duplicou todo o material genético, aí a célula entra no processo de divisão. A meiose são 2 divisões seguidas, lembra lá. A primeira divisão ela vai separar os cromossomos homólogos, né? Vem um para cá e um para lá.
Aí vem aqui um cromossomo, né, do parzinho homólogo. Vem um para uma célula e o outro para outra célula. E aí depois, na segunda divisão, na segunda etapa da divisão, é a separação das cromátides, né? Lembra lá, a gente chama a primeira separação de anáfase 1 e a segunda de anáfase 2. Aí a teoria é que viria o quê? Né, o correto. Você romperia isso aqui, vindo uma cromátide, né, ou seja, um cromossomo para cá, para essa célula, e o outro para essa célula. E aqui no final, agora, a célula fica com um cromossomo só, né? Ela fica haploide. A partir de uma célula diploide, que tinha os 2 cromossomos, surge então a célula haploide, por conta da meiose. Mas olha lá o que pode acontecer. Ó. Na hora de separar, pode ser que aquele fuso, né, da divisão grude aqui, puxe para cá, ó, e o outro gruda aqui, só que ele escapa. Ele solta, tá vendo? Na hora de puxar. E aí vem isso, e aqui essas cromátides não se desprendem. E aí elas vão vir as duas juntas para o mesmo lado. Ó. E aí a célula que se formar, que deveria ter só um cromossomo desse, ela vai ter 2. Essa célula aqui. E a outra, que não conseguiu puxar nada, né, vai ter nenhum cromossomo. Então pensa assim, ó, aqui aí vão formar os gametas, né? Pode ser um óvulo, um espermatozoide aqui. Se esse gameta for fecundado por um outro gameta normal que tem um cromossomo desse, isso vai gerar o quê? Um indivíduo que tem agora, para esse cromossomo aqui, ele vai ter quantos? 3 cromossomos, uma trissomia. Né? Tem 2 aqui e um aqui. Se esse gameta normal fecundar esse gameta aqui, ó, que não carregou nenhum cromossomo desse, ele vai gerar o quê? Um indivíduo que tem um cromossomo só, né? Porque aqui não tem nenhum, veio esse aqui e fica só um. Então, nesse caso gera uma trissomia, né? E nesse caso aqui gera uma monossomia. Tá? É assim que acontece. A não disjunção pode acontecer aqui na segunda fase da meiose, né? Na fase 2, ou pode acontecer aqui também, ó. Lembra que esses cromossomos pareados, eles grudam para fazer os quiasmas, né, o crossing over. Pode ser que na hora de fazer isso aqui, de puxar, né, para separar os cromossomos homólogos, escape aqui também e puxe os 2 homólogos para um lado só. Tá? Isso também pode acontecer, gerando também variações numéricas cromossômicas aí. E aí, no fim, o que isso gera? Né? A gente chama geralmente de síndromes. Síndrome, porque síndrome é um conjunto de características, né, dado por uma determinada condição. E aí a gente tem algumas síndromes conhecidas, como a síndrome de Down. Né, a síndrome de Down é a mais famosa, a mais conhecida, né, porque também foi a primeira a ser descrita, a primeira a começar a ser estudada. Tá? O sobrenome do médico era Down, por isso vem esse nome aí. Onde que, né, vendo o nosso exame de cariótipo, a gente consegue identificar onde é que está o problema da síndrome de Down. Lembra lá, a gente separa, tira a imagem lá dos cromossomos e vai organizando os pares, ó, todos eles em parzinhos, até que você chega aqui, ó, no par 21 e percebe que não tem um par. Aqui são 3, ó, 3 cromossomos 21. Então, é uma trissomia do cromossomo 21, que gera a síndrome de Down, ok? E aí, algumas características, né, de indivíduos que têm essa síndrome. Hipotonia muscular, né, um baixo desenvolvimento dos músculos, reflexo moro débil. O reflexo moro é aquele reflexo do bebezinho, né? Você pega as mãozinhas do bebê, né, e segura elas, depois solta, ele dá aquele susto, né? Esse é o reflexo de Moro. No caso de indivíduos que têm essa síndrome, demora mais, né, para ele fazer, não é automático, né, como a maioria dos bebezinhos. Hiperflexibilidade articular, né, excesso de pele no pescoço, a face de perfil achatado, fendas palpebrais inclinadas para cima, orelhas pequenas e ou anômalas, a clinodactilia de quinto dedo, né, clinodactilia é isso aqui, ó, essa ponta do dedo é tortinha, né, para o lado. Afastamento entre o primeiro e o segundo artérios, assim a gente consegue perceber, né, que é mais afastado do que o normal, às vezes com uma prega vertical entre eles. Tá? Essas são algumas características. Tá?
Mas, em geral, a gente, né, identifica fácil as características de indivíduos que têm a síndrome de Down, até porque ela não é tão incomum assim, né, no nosso convívio. Tá? É importante sempre lembrar que é uma síndrome que sofre muito mais com o preconceito do que com as características mesmo que ela traz. Né? Pessoas com síndrome de Down podem ter uma vida relativamente normal aí, né? Tirando todo o preconceito que elas sofrem. Né? Tem pessoas com síndrome de Down que fazem faculdade, né? Universidade normalmente, tem pessoas que praticam esportes, enfim. O preconceito é maior do que os problemas gerados pela genética. A síndrome de Turner. O problema na síndrome de Turner está, olha lá, exame do cariótipo, né? Ó, parzinho, 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 tudo parzinho. Aí você chega aqui, ó, 21, 22, 23, que é o nosso par sexual, né? Tem aqui um cromossomo X e só. Então aqui a síndrome de Turner só tem um cromossomo sexual aqui. Então a gente vai dizer que é uma monossomia do cromossomo sexual X, tá? Uma monossomia do X. Sendo uma monossomia do X, né, não tem cromossomo Y, então, obviamente, a gente já percebe que síndrome de Turner só vai acontecer em mulheres, né, porque é o cromossomo Y que converte o organismo num organismo masculino. Né, não tendo o cromossomo Y, então, é uma mulher com síndrome de Turner. Mas é óbvio, não ter o segundo cromossomo X vai ter algumas consequências. Então, olha lá. Quando adultas, apresentam geralmente baixa estatura, não mais que 1,5 m, né, 150 centímetros. Linha posterior de implantação dos cabelos baixa na nuca, né, o cabelo é mais para baixo no pescoço. O pescoço alado, né, o músculo que fica entre o pescoço e o ombro, ele é mais proeminente, né, dando essa ideia de pescoço alado. Retardamento mental, genitálias permanecem juvenis, não desenvolvem, ovários atrofiados e desprovidos de folículos. Portanto, essas mulheres não procriam, exceto em poucos casos relatados de Turner que são férteis. Então, na grande maioria dos casos, né, por não ter os folículos, né, no ovário, elas não conseguem gerar bebês. Devido à deficiência de estrógenos, hormônio feminino, elas não desenvolvem as características sexuais secundárias ao atingir a puberdade, sendo, portanto, identificadas facilmente pela falta desses caracteres. Assim, por exemplo, elas não menstruam, isto é, têm amenorreia primária, os grandes lábios despigmentados, pelos pubianos reduzidos ou ausentes, desenvolvimento pequeno e amplamente espaçados das mamas ou mamas ausentes. A pelve é androide, isto é, masculinizada, não tem a curva, né, tipicamente feminina. A pele frouxa, devido à escassez de tecido subcutâneo, o que lhe dá a aparência de senil, né, de pessoa mais velha. Unhas estreitas, o tórax largo em forma de barril, anomalias renais, cardiovasculares e ósseas. No recém-nascido, há frequentemente edemas nas mãos e no dorso dos pés, que leva a suspeitar de anomalia. Não exibem desvios de personalidade, ou seja, sua identificação psicossocial não é afetada. Depois, a próxima síndrome é a síndrome de Klinefelter. A síndrome de Klinefelter, o problema aqui, né, já está indicado ali, né? Está justamente também no cromossomo sexual. Nesse caso não é uma monossomia, né? Tem 3 cromossomos onde deveriam ter 2, então é uma trissomia dos cromossomos sexuais, tendo 2 cromossomos X e 1 Y. Isso é o que caracteriza a síndrome de Klinefelter, a presença de 2 cromossomos X e o Y. E aí, olha só o que acontece, né? Quando o organismo lê isso aqui, ó, tem 2 cromossomos X, ele lê que o organismo é feminino. Mas quando ele lê um cromossomo X junto com o Y, ele lê que o organismo tem que ser desenvolvido masculino. Então é aí que começam os conflitos nessa síndrome aqui. Então olha lá, as características, né? Tamanho reduzido dos testículos, né? Não se desenvolve, braços mais longos do que o normal, a ginecomastia, que é o desenvolvimento de seios em meninos,
infertilidade, né, por conta dessa característica aqui. O retardo mental pode ter graus variados, né, indivíduos com baixo grau de retardo mental e até mais elevado. O hipogonadismo puberal, né, a baixa produção de hormônios na puberdade, aí, por conta, mais uma vez, desses testículos reduzidos. Estatura elevada, escassez de barba, distribuição feminina de pelos pubianos, né, e problemas sociais e de aprendizagem aí, devido à questão do retardo mental. Depois a síndrome de Patau. Na síndrome de Patau, então, o problema se encontra aqui, ó, é uma trissomia do cromossomo 13, né? 3 cromossomos 13 no lugar de 2. Então, olha como que a gente descreve, então, nesse caso. 47, lá no começo estava falando que era 2 Ns, né, mais 1, mas isso aqui é uma descrição geral, né, para qualquer espécie, tá? Como a gente tem o número já da espécie humana, número de cromossomos normais, que é 46, a gente coloca aqui, ó, 47, que já indica que tem um cromossomo a mais. Define aqui os cromossomos sexuais para dizer se o indivíduo é masculino ou feminino, então 47XX mais 13. Aqui esse mais 13 já indica qual é o cromossomo que está a mais, né? Aqui está dizendo que tem um a mais, porque deveria ser 46 e é 47, e aqui a gente indica qual é o que está a mais, para já ir direto nele lá. Ó. O que causa então aí essa síndrome de Patau? Nós temos aí, ó, algumas das características, né? Um baixo peso corporal, microcefalia e testa achatada, né? A cabeça, né, menor do que o normal, com a testa achatada, lábio leporino acompanhado ou não de palato alto. O lábio leporino é essa característica que vocês veem na imagem, essa fenda labial, né? E o palato alto, o palato é o céu da boca, né? Que a gente chama de céu da boca. Então, geralmente o céu da boca ele tem uma curvatura pequena. Nesse caso, os indivíduos têm uma curvatura maior, que seria o palato alto aí. O queixo pequeno, defeitos na face e cérebro anteriores, por conta dessa característica aqui também, né? Orelhas dismórficas de implantação baixa e surdez aparente, pescoço curto e a fronte inclinada. A presença de hemoglobina Gauer-2, que é uma hemoglobina embrionária que desaparece no terceiro mês da gestação. Então, nesses indivíduos, elas continuam presentes. Normalmente, né, no indivíduo normal, no terceiro mês de gestação, ela deixaria de existir. Ela vai sendo substituída por outro tipo de hemoglobina. Aqui, ela continua presente. Então, essa é uma das formas mais corretas, né, mais assertivas de identificar essa síndrome aqui. Né? Faz lá um exame de sangue, se constatar a presença dessa hemoglobina ainda circulando no sangue, indica essa síndrome. Tá? E também pode ter a deficiência mental. Depois a síndrome de Edwards. Aqui na síndrome de Edwards a gente tem um problema de trissomia também no cromossomo 18. Olha aqui. Trissomia do cromossomo 18. Esta síndrome genética pode ser diagnosticada ao nascimento ou mesmo algum tempo depois, a partir de seus aspectos dismórficos, né? Ou seja, anatomia diferenciada, né? Mudanças na forma do corpo. Por se tratar de uma síndrome extremamente complexa, as más formações descritas na literatura são diversas, seguramente mais de 150. Então é muito variada essa síndrome aqui, né? Tem muita coisa diferente, né? Os casos não são muito parecidos, né? Mas tem, óbvio, aquelas características que são mais comuns, né, de serem modificadas. Então aqui os quais podem variar ligeiramente, mas que constituem um quadro sintomático anatômico comum. Né? Então, exemplos aqui, ó. Hipertonia, né, característica típica, né, excesso de rigidez, né, muscular, estatura baixa, cabeça pequena, alongada e estreita, o pescoço curto, orelhas baixas e mal formadas, defeitos oculares, o palato alto, né, lembra lá o céu da boca, e estreito e por vezes fendido. Nesse caso aqui, né, quando ele é fendido, há uma abertura, né, que liga a cavidade nasal com a boca, né, com a cavidade oral. O lábio leporino também pode estar presente nessa síndrome.
Maxilares recuados. O externo, que é o osso que protege o coração, é mais curto do que o normal. A mão cerrada segundo uma forma característica, segundos e quintos dedos sobrepostos, respectivamente aos terceiros e quarto dedos. Então os dedos ficam, né, um em cima do outro, assim, fechadinhos. Pés virados para fora e com calcanhar saliente. Rugas presentes na mão, na palma da mão e do pé, ficando arqueadas nos dedos. As unhas geralmente são hipoplásticas, né, muito fácil de quebrar, muito molinhas. Acentuada má formação cardíaca, anomalias renais, o rim em forma de ferradura, e anomalias do aparelho reprodutivo. Aqui só para vocês voltarem aqui na imagem, está falando lá dos pés voltados para frente, né, com o calcanhar acentuado, ó, e os dedinhos também, dá para ver aqui nessa imagem que eles ficam, né, juntinhos aí um sobre o outro, tá? Aqui também, ó. E a síndrome de Cri-du-Chat. Cri-du-Chat, também chamado de síndrome do miado de gato. Aqui nesse caso, olha só, gente, eu geralmente coloco essa aqui para mostrar para vocês o quanto os seres humanos, né, os animais em geral, mas os seres humanos aí especificamente, são sensíveis para variações nos cromossomos. Vocês viram aí que um cromossomo a mais, um a menos, já gera uma série de características, né, diferenciadas aí. E aqui, olha só, não é nenhum cromossomo a mais, nenhum a menos. Na síndrome de Cri-du-Chat, a gente chama de deleção, né, uma modificação estrutural no cromossomo, não é nem numérica. Um pedacinho do cromossomo 5 é perdido, ó, é fragmentado. Então a pessoa fica sem um pedacinho desse cromossomo só. O resto do cromossomo está aqui, ó. Mas esse pedacinho perdido já vai gerar essa síndrome toda aqui, com todas essas características. Olha só. No bebê, a característica de um choro alto e longo, né, ao nascer, que lembra um pouco o choro do gato, o miado do gato. Por isso que eles chamam de síndrome do miado de gato. Baixo peso ao nascer, né, mais baixo do que o normal. A cabeça pequena, né, apresenta microcefalia também. Rosto redondo, né, que é o chamado de rosto de lua. Dá para ver no bebezinho aqui, né, característica. Olhos amplamente espaçados. Essa característica é chamada de hipertelorismo, tá? Quando o olho é mais afastado do que o normal, do que o padrão normal. E o desenvolvimento atrasado. Aqui, né, em crianças e adultos, a gente consegue ver também, ó, baixa estatura e magro, hipotonia, tônus muscular deficiente, o queixo é pequeno, mandíbula pequena, micrognastia, retardamento mental, uma única linha na palma da mão, que é a prega de símio, que é assim, ó, geralmente a mão tem aquele Mzinho, né? Aqui nesses indivíduos eles têm essa linha aqui. Essa característica também pode ser vista em indivíduos com síndrome de Down, tá? Essa risca única. A sindactilia nas mãos e pés. Sindactilia é quando os dedos nascem assim, grudadinhos. Orelhas inseridas abaixo da linha do nariz, pode ser mal formada também. Hipertelorismo, que é a característica que eu falei anteriormente, que é o olho mais afastado. Vocês veem aqui, eu coloquei essa moça porque ela é famosa, né? A atriz que fez lá a Mulher Gato em Gotham. Ela não é uma portadora dessa síndrome, né, da síndrome de Cri-du-Chat, mas ela tem essa característica específica, que é o olho um pouco mais afastado do que o normal, né? Que é chamado hipertelorismo, tá? Mais uma vez, gente, essas características, por exemplo, eu falei aqui que a risquinha na mão pode ter lá também na síndrome de Down, né? Algumas características que a gente tem aqui, por exemplo, o hipertelorismo pode ter indivíduos que não tem nada a ver com essa síndrome, né? São um conjunto, lembra que síndrome é um conjunto de características que, né, acaba determinando uma condição específica. Aqui, entre as características, está o hipertelorismo, tá? Mas aqui, por exemplo, nessa moça, ela não tem a síndrome de Cri-du-Chat, mas tem o hipertelorismo por alguma outra questão genética aí. Dobras de pele em cima da pálpebra superior, que é o epicanto, né? Essa dobrinha aqui, ó, essa é uma outra característica que a gente vê, por exemplo, em indivíduos orientais, né? Que não tem nada a ver com a síndrome nesses indivíduos, mas aqui ela aparece também, tá? Como uma das características dessa síndrome aqui. Dificuldade com chupar, tragar e apresenta um refluxo gástrico. Os dentes são projetados para frente, porém de tamanho normal,
e os dedos são mais longos do que o normal. Nos adultos, tem ainda problemas físicos secundários, como moderados prejuízos visuais, perda parcial da audição. O lábio leporino pode também aparecer ou não, né? Não é necessariamente uma condição. E anormalidades de esqueleto, como escoliose, deslocamento de quadris e hérnias. Constipação crônica é muito comum ao longo da vida e muitas crianças têm com frequência infecções no ouvido e respiratórias por conta disso. Algumas crianças apresentam ainda anomalias internas, como problemas no coração, ausência ou má formação dos rins, paladar afetado e músculos abdominais separados, né, o que acaba levando à formação dessas hérnias. Ao contrário do que antigas literaturas médicas trazem, crianças com síndrome de Cri-du-Chat podem viver por vários anos. As pessoas com a síndrome envelhecem precocemente, né, mais rápido do que o normal, e a pessoa mais velha com a síndrome de que se tem notícia está nos seus 80 anos de idade. Então, pode ter uma vida aí, em relação ao tempo de vida, né, comum aos das outras pessoas. Tá? Esse slide eu já tenho há bastante tempo, né? Eu peguei essa informação há bastante tempo, então óbvio que essa questão da pessoa que tem 80 anos já não é mais a mesma coisa. Né? Talvez ela já tenha falecido, talvez ela tenha mais idade ainda. E é isso, gente. Antes da gente finalizar, quero voltar um pouquinho para mais uma vez lembrar, né, o quanto que a gente é sensível aqui em relação a essa questão dos cromossomos, né, que é a diferença dos animais para as plantas, por exemplo. As plantas, elas conseguem, né, você consegue produzir uma planta triploide, né, ou seja, você consegue induzir através de cruzamentos selecionados uma planta que seria diploide a virar triploide, ou seja, a ter 3 cromossomos de cada um deles, para todos eles. E mesmo assim a planta se desenvolve, né, e nesse caso plantas triploides têm a vantagem de geralmente serem maiores, né, produzirem frutos maiores. Então as plantas, elas resistem bem, né, elas lidam bem com essas variações numéricas cromossômicas. Os animais já não fazem isso, né? A gente viu aqui que eles são bastante sensíveis. Beleza? Então, gente, é isso. Então, até a próxima. Valeu!